Questão 11. Analisa as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. A adsorção física ou fissurção geralmente é precedida de uma organização das moléculas que acabam por se fixarem sobre a superfície do adsorvente. Então, variação da entropia menor que zero. Sendo assim, para que o processo descrito ocorra, ele deve ser invariavelmente exotérmico, ou seja, a variação de entalpia negativa, né? Menor que zero. Por quê? Sendo a energia livre de Gibbs uma grandeza termodinâmica capaz de predizer a espontaneidade de uma reação para valores negativos de variação de entropia, se ΔH, variação da entalpia, maior que zero, o processo não será espontâneo. Então, vamos analisar a energia livre de Gibbs, que é a energia envolvida nos processos e utilizada para predizer a espontaneidade. Se você tem um ΔG negativo, você tem um processo espontâneo. Se você tem um ΔG positivo, ele não é espontâneo. E ΔG, ele é calculado como a variação da entalpia menos a temperatura vezes a variação da entropia, que é uma medida de desordem do sistema. Quanto maior a desordem, mais positiva, na verdade, mais negativo e entropia, que é uma medida de desordem do sistema. Então, vamos lá. Então, analisando aqui, a adsorção física ou fissurção geralmente é precedida de uma organização das moléculas que acabam por se fixarem sobre a superfície de adsorvente. Então, variação de entropia, menor que zero, ou seja, se maior, mais organizado, mais negativa a variação de entropia. Se aumento da desordem, maior que zero a entropia. Então, processos que bosta. Questão 11. Analisa as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. A adsorção física ou fissurção geralmente é precedida de uma organização das moléculas que acabam por se fixarem sobre as superfícies do adsorvente. Variação de entropia menor que zero. Correto até aqui. Se você tem uma organização, você diminui a variação de entropia. Ela fica negativa. Sendo assim, para que o processo descrito ocorra, ele deve ser invariavelmente exotérmico. Exotérmico quer dizer que a variação de entalpia é menor que zero, ou seja, negativa. Como eu faço essa relação? A espontaneidade de um processo, ela é dada pela energia livre de Gibbs. Então, se você tem uma energia livre de Gibbs negativa, você tem um processo espontâneo, e se você tem uma variação da energia livre de Gibbs positiva, ele não é espontâneo. Então, ocorre com ΔG negativo, não ocorre com ΔG positivo. E como eu relaciono ΔG a essas duas outras funções termodinâmicas? Então, a variação da energia livre de Gibbs é igual a variação de entalpia menos temperatura vezes variação de entropia. Ou seja, vamos olhar. Então, você tem aqui um ΔS, negativo. Com o negativo, você vai ter esse fator sendo positivo. Então, para você ter uma variação da energia livre de Gibbs negativa, ou seja, espontânea, e o processo ocorrer, então, invariavelmente, tem que ser exotérmico. ΔH tem que ser menor que zero. Então, tá correto. Agora, vamos continuar. Por quê? Sendo a energia livre de Gibbs
uma grandeza termodinâmica capaz de predizer a espontaneidade de uma reação, correto. Para valores negativos de variação de entropia, então aqui a gente já está considerando a variação de entropia, nesse caso aqui, negativa. Se ΔH for, ou seja, variação de entalpia for maior que zero, o processo não será espontâneo. Correto também. A variação de entropia negativa com o positivo da equação, negativo da equação se torna um termo positivo. Se ΔH for positivo também, logo ΔG, variação da energia livre de Gibbs, é positivo, o processo não será espontâneo. Então, também está correto. Agora, vamos ver a restante. A respeito das asserções, é correto afirmar que as duas são falsas? Não, né? Nós já vimos que as duas são verdadeiras. Então, nós já podemos eliminar A, B e C, que vai classificar pelo menos uma delas como falsa. Ficamos com a D e a E. Então, as duas são verdadeiras, correta. E a segunda justifica a primeira? Correto, né? Aqui tá falando, para que o processo ocorra, ele tem que, como ele tem uma entropia negativa, a variação de entalpia precisa ser negativa também, justificado pela relação com a energia livre de Gibbs, que é a energia, o que a gente utiliza para classificar os processos, predizer, na verdade, a espontaneidade dos processos, ou seja, espontâneo, ΔG negativo, ΔG positivo, não espontâneo. Então, a alternativa D. As duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Questão 12. O monóxido de carbono é um gás inodoro, incolor e tóxico, sendo difícil identificar a sua presença. A afinidade do monóxido de carbono com a hemoglobina é cerca de 200 vezes maior que a com o oxigênio, o que o torna potencialmente tóxico. Suponha que a toxicidade do monóxido de carbono possa ser avaliada a partir da sua concentração, conforme a tabela a seguir. Então, ele dá a faixa de concentração em ppm em volume, ou seja, parte por milhão em volume, e os efeitos na saúde de cada concentração. Considere uma sala hermeticamente fechada e que tenha 5 metros de comprimento, 4 metros de largura e 3 metros de altura, e contém apenas ar a 25 graus Celsius, sendo que entre os componentes deste esteja o CO, com uma pressão parcial de 8 vezes 10 a menos 4 atm. Suponha que o CO se comporte nessas condições como um gás perfeito. É correto afirmar que, se um indivíduo inalar esse ar, sofrerá. Então, ele dá as alternativas com os efeitos do CO2 de acordo com a concentração. Então, o que ele quer na questão? Que a gente determine a concentração do CO em ppm presente nessa sala. E o que é a concentração em ppm? ppm, parte por milhão, significa que eu tenho uma parte de soluto e em 10 a sexta partes de solução. No caso, ele está falando aqui volume por volume, então eu vou ter minha concentração em ppm vai ser igual volume do soluto sobre o volume da solução vezes 10 a sexta. Então, o volume da solução. O volume que um gás ideal ocupa é o volume do recipiente. Então, a gente utiliza as medidas da sala que contém esse gás, já que ele está falando que é um gás perfeito, gás ideal, para determinar o volume da solução. Então, meu volume da solução é igual a 5 metros vezes de comprimento, vezes a largura, vezes a altura, que é igual a 60 metros cúbicos. Então, volume da solução. Agora, o volume
do CO é o que eu preciso determinar, que é o meu soluto. O CO é um gás, e um gás ideal, ele tem como volume molar 22,4 litro por mol, ou seja, um mol de qualquer gás ideal, que é o caso do CO, um gás perfeito, ele ocupa tem um volume de 22,4. Então, a chave aqui vai ser eu determinar o número de mols, então, de CO. E eu utilizo as informações que ele me deu. Um gás ideal, um gás perfeito, ele tem um comportamento descrito pela equação dos gases ideais, e a partir dessa equação, então, eu consigo determinar o meu número de mols, que vai ser igual a pressão vezes o volume, dividido pela constante dos gases ideais, vezes a temperatura. Nesse caso aqui, a pressão de CO, 8 vezes 10 a menos 4 atm, vezes o volume. O CO está presente na sala, então, o volume dele é o volume dessa sala, que são 600 metros cúbicos. Como a gente vai trabalhar com uma constante ideal dos gases, ela é dada em litro atm. Então, eu vou converter esse volume aqui para litros, então, vai ser 60.000 litros o volume. Então, vezes 60.000 de volume, R em atm litro é 0,082, vezes a temperatura, que também é em Kelvin. Aqui ele deu em Celsius, então basta somar 25 mais 273, a gente tem 298 Kelvin, então essa é a conversão, então vezes 298. Isso dá um total de 1,96 mols do monóxido de carbono. Então, se um mol dele tem 22,4 litros, 1,96 vai ter um volume, então, igual a 43,9 litros. Utilizando, então, minha equação de ppm, minha concentração em ppm vai ser igual ao volume do soluto, 43,9, dividido pelo volume da solução, que no caso é o volume da sala que esse gás ocupa, que são 60.000 litros, vezes 10 a sexta. Isso dá uma concentração igual a 732,4 ppm de CO. Agora, vamos olhar aqui na tabela onde se encaixa essa concentração. Então, 732, ela é maior que 120 e menor que 800. Então, aqui vai ser meu efeito do CO, que é o de perda de consciência. Também vai acontecer taquicardia, dores de cabeça, capacidade visual reduzida, e se fosse menor, até 10, seria assintomático. Então, vamos ver as alternativas. Uma redução da capacidade visual, porque a concentração de CO é superior a 10 e inferior a 60? Não. Uma redução da capacidade visual e dores de cabeça, porque a concentração de CO é superior a 60 e inferior a 80 ppm? Não. Uma redução da capacidade visual, dores de cabeça, taquicardia, porque a concentração de CO é superior a 80 e inferior a 120 ppm? Não. Uma redução da capacidade visual, dores de cabeça, taquicardia e perderá a consciência, porque a concentração de CO é superior a 120 e inferior a 800. Correta. Alternativa D. Questão 13. Preencha corretamente as lacunas do texto a seguir a respeito da molécula de tetrafluoreto de enxofre.
Nessa molécula, a hibridização do átomo central é: a molécula apresenta arranjo e geometria, por isso pode-se concluir que se trata de uma molécula, e aqui ele dá as alternativas. Então, ele quer que você determine a hibridização dessa molécula, o arranjo eletrônico e a geometria, além de classificá-la em polar ou apolar, de acordo com essas alternativas. Então, para isso, nós vamos ter que desenhar a estrutura dessa molécula para fazer essa determinação. A gente começa, então, determinando a camada de valência dos átomos envolvidos. Basta olhar na tabela periódica. O enxofre é da família 6, então ele tem 6 elétrons de valência. O flúor da família 7, então ele tem 7 elétrons de valência. São 4 átomos de flúor, então eu vou ter um total de 4 vezes 7 elétrons do flúor. Somando aos elétrons do enxofre, os elétrons envolvidos nas ligações químicas dessa molécula são 34 elétrons. Determinado, então, esses elétrons de valência, o enxofre, que é o átomo sozinho, é meu átomo central, eu distribuo os átomos de flúor em torno do enxofre, são 4, e eles fazem o compartilhamento de um par de elétrons representado pelo traço. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons distribuídos, eu preciso distribuir os restantes. Começo completando o octeto do flúor, então, assim, cada átomo de flúor vai ficar com 8 elétrons de valência. Então, 8 vezes 4. E aí, ainda vão me sobrar 2 elétrons. Eu tenho 32 elétrons distribuídos. Esse elétron restante vai para o enxofre, que é o átomo central. Então, se a gente olhar para essa estrutura, nós temos 5 regiões de domínio eletrônico. Então, nós temos 5 domínios eletrônicos. A hibridização, quando a gente tem 5 domínios eletrônicos, ela é sp3d. Só que aqui nós temos um não ligante, que são esses elétrons livres, e 4 ligantes. De acordo com a teoria de repulsão dos elétrons de valência, esses elétrons, essas regiões eletrônicas, na verdade, elas são posicionadas para ficar o mais afastados possíveis devido à repulsão de cargas iguais. A geometria, nesse caso, então, que dá o maior afastamento possível, é uma geometria bipiramidal. Então, é uma bipirâmide trigonal. No entanto, quando a gente fala de geometria molecular, a geometria da molécula, ela omite os elétrons não ligantes. Omitindo os elétrons não ligantes, nós vamos ter uma geometria de gangorra. Na geometria de gangorra, você tem o compartilhamento desigual, então você vai ter uma molécula polar. Agora vamos olhar as alternativas. Então, você tem nessa molécula a hibridização do átomo central é sp3d, então pode ser C, D e E. A molécula apresenta um arranjo, que é a distribuição dos elétrons das regiões de domínio eletrônico bipirâmide trigonal, então DOE. E como ela apresenta uma região de domínio não ligante, 4 de ligantes, ela tem a geometria molecular, que é a que omite os elétrons não ligantes, a região de domínio não ligante, de gangorra. Então, alternativa D, sendo uma molécula polar. Questão 14.
Considerando métodos de repetição entre os pares eletrônicos da camada de valência, associe corretamente as lacunas, relacionando a geometria molecular apresentada à molécula a que se refere. Então, ele te dá algumas moléculas para você associar a respectiva geometria molecular, utilizando o modelo de repulsão dos elétrons da camada de valência. Então, como se começa? Justamente determinando os elétrons de valência envolvidos, a quantidade de elétrons. Vamos começar pela estrutura do íon de cloro e iodo. Então, aqui a gente tem o iodo, que é da família 7A, então ele tem 7 elétrons de valência. O cloro também é da família 7, ele também tem 7, são 4 átomos de cloro, e é um ânion com uma carga negativa, então ele tem mais um elétron. Isso daqui dá o total de 36 elétrons envolvidos na ligação desses átomos. Então, o átomo aparece primeiro, e aqui em menor quantidade de iodo, ele é o átomo central. Nós temos 4 átomos de cloro ligados a ele. Cada traço representa um par de elétrons compartilhados, né? Então, aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E a gente tem que distribuir os outros 28, começando pelo cloro, para atingir o octeto. Então, aqui, 6, mais esses 2, que são compartilhados, então, conta para os 2 átomos. A mesma coisa aqui. Então, aqui, a gente já tem um total de 32 elétrons. Os elétrons restantes, a gente distribui no átomo central. Então, tem 32, então, 33, 34, 35, 36. Então, essa é a distribuição dos elétrons de valência dessa molécula. Os elétrons não ligantes aqui, que são esses 2 pares, eles não são mostrados na geometria molecular. E de acordo com o método de repulsão dos elétrons da camada de valência, cada região eletrônica dessa tem que estar mais afastada possível uma da outra para compensar a repulsão elétron-elétron. Então, nesse caso, a geometria que coloca esses domínios eletrônicos mais afastados, considerando os 6 domínios eletrônicos, é uma geometria octaédrica. No entanto, isso de domínio eletrônico, né? Que são 6 nesse caso. No entanto, na geometria molecular, eu não apresento os elétrons não ligantes. Nesse caso, então, minha geometria molecular vai ser quadrado planar. Por quê? Quando a gente tem uma geometria de domínio eletrônico octaédrico, os elétrons não ligantes, eles ficam nas posições axiais. Então, seria isso aqui, ó, a nuvem eletrônica. Então, ele ficaria no octaédrico nas posições axiais. Então, vamos ver. Geometria molecular, quadrado planar, daria 4. Então, pode ser AA ou AE. Vamos continuar. O outro. Pentafluoreto de iodo. Então, aqui a mesma coisa, começa determinando os elétrons de valência. Iodo são 7, novamente o flúor, vezes 7, 35, são 42 elétrons para serem distribuídos. O átomo central, o iodo, e eu vou ter 5 átomos de flúor para distribuir em torno do meu átomo central. Então, aqui já são os pares ligantes, o átomo de flúor, cada um
vai ter 8 elétrons, lembrando que os elétrons compartilhados, o par de elétrons compartilhados conta para os dois átomos, então aqui o octeto está completo, o octeto está completo, completo, completo. Então, aqui eu já tenho 40 elétrons distribuídos, eu ainda tenho que distribuir 2, vai para o átomo central. Novamente, eu tenho 6 domínios eletrônicos, 5 ligantes e 1 não ligante. 6 domínios eletrônicos, minha geometria sempre vai ser octaédrica. Novamente, os elétrons não ligantes, eles ficam nas posições axiais e na geometria molecular eles não aparecem. Então, mostrando as regiões de domínio eletrônico ligantes, eu tenho uma geometria molecular de pirâmide tetragonal. Então, pirâmide tetragonal, 3. Então, 4, 3. Aqui, 4, 3 só pode ser alternativa E. Nem precisaria perder tempo fazendo as outras, mas vamos fazer só para praticar. Então, a outra estrutura, nós temos o fósforo. Fósforo é da família 5A, então ele tem 5 elétrons de valência, mais o flúor, 7, então são 40 elétrons. Fósforo, o átomo central, eu vou ter 5 elétrons, 5 átomos de flúor ligados a ele. Completando o octeto, então, desses átomos de flúor. Então, já deu no total aqui os 40 elétrons. Meu átomo central não tem nenhum par de elétrons livres. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 regiões de domínio eletrônico. Nesse caso, então, eu tenho uma bipirâmide trigonal, que é a distribuição espacial que vai deixar o mais distante possível cada região de domínio eletrônica, nenhuma região não ligante, então, minha geometria molecular é igual à minha geometria de domínio eletrônico, que no caso é a bipirâmide. Vamos olhar. Bipirâmide trigonal, 1. Ó, associação correta. O próximo, fazer aqui, é um íon com fósforo, 6 átomos de flúor negativo. Então, novamente, fósforo 5 mais 6 vezes 7, 1 elétron ganho. Então, eu tenho um total de 48 elétrons. Fósforo, meu átomo central. Fósforo, são 6 átomos de flúor para eu distribuir em torno desse átomo central, completando o octeto. Então, aqui eu tenho já 6 átomos distribuídos e meus 48 elétrons. Eu tenho, então, 6 regiões de domínio eletrônico, o que me dá uma geometria octaédrica. E notem que não tem elétrons livres.
Então, minha geometria de domínio eletrônico é igual minha geometria molecular. Então, octaédrico, vamos associar, octaédrica 5, ó, ok com a alternativa. E a última, vamos fazer aqui, é um cátion, com 4 átomos de flúor ligados ao iodo. Então, iodo tem 7 elétrons de valência, o flúor são 4 átomos de flúor, que também tem 7 elétrons, só que aqui, ó, é um cátion, então, ele perdeu um elétron. Isso dá um total de 34 elétrons para ser distribuídos. Então, o iodo é meu átomo central, então, aqui eu vou ter 4 átomos de flúor para distribuir. Então, aqui são, completando o octeto, então, aqui já deu um total de 32 elétrons, eu tenho 34, então, o outro fica no átomo central. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 regiões de domínio eletrônico. 5 regiões de domínio eletrônico, minha geometria de domínio é uma bipirâmide trigonal. No entanto, eu tenho um par de elétrons não ligantes que não aparece na geometria molecular. Como a gente tem 5 regiões de domínio, no caso de 5 regiões de domínio, os pares não ligantes, eles tendem a ocupar a região equatorial, por isso que eu já coloquei ele aqui. Nesse caso, então, eu tenho uma geometria molecular de gangorra. Que é a, voltando aqui, gangorra 2. Então, deu certinho a sequência, lembrando que só precisaria fazer os 2 primeiros para determinar a resposta correta, para não perder tempo durante a prova. Questão 15. A reação de decomposição da nitroglicerina ocorre por meio do atrito e ou do calor. Os produtos dessa reação são CO2, gás carbônico, água, oxigênio e um gás X, formado por um único elemento químico. Testou-se o poder de detonação de 100 gramas de um explosivo contendo 85% de nitroglicerina. Sabe-se que nenhum outro componente desse explosivo é capaz de produzir o gás X, ou seja, este é obtido apenas da nitroglicerina. Nesse sentido, é correto afirmar que a massa do gás X em gramas formada para cada mol de nitroglicerina que se decompõe é D. Então, ele te deu que a nitroglicerina é decomposta. Então, você tem a nitroglicerina. Ela, com aquecimento ou pelo atrito, é decomposta em gás carbônico, água, oxigênio, que o gás tem a fórmula O2, mais um composto X, que também é um gás. Esse composto, ele quer saber quanto que seria formada a massa de X. Então, ele quer a massa de X em gramas para cada mol de nitroglicerina decomposta. Então, quem que seria X aqui? Vamos ver as informações. Ele é um gás e formado por um único elemento químico. Observando o que ele já te deu da reação, a nitroglicerina é composta por carbono, que você tem carbono, hidrogênio tá na água, oxigênio, a gente tem nesses 3 compostos, e o único elemento que tá faltando, então,
é o nitrogênio. E o nitrogênio, na forma gasosa, ele tem a estrutura N2. Então, X é o gás nitrogênio. Agora, só balancear a equação para a gente saber a relação entre a decomposição da nitroglicerina e a quantidade de gás nitrogênio produzida. Vamos ver aqui. N2, vamos lá. Aqui carbono já são 3. Então, aqui já não tem 3. Então, vamos tentar aqui vezes 2. Então, 2 mols vai produzir 6 carbonos, hidrogênio. A gente vai ficar com 10, então 5 de água. Nitrogênio, ó, tem 3 vezes 6, então aqui são 3. E oxigênio tem 3 vezes 3, 9, 18, aqui já tem 12, com 5, 17, então tem que ser meio. Então, essa é a nossa equação química balanceada. 2 mols de nitroglicerinas vão produzir 6 mol de gás carbônico, 5 de água, meio de gás oxigênio e 3 de gás nitrogênio. Só que a relação que ele quer é a massa formada para cada mol de nitroglicerina. Então, aqui 2 mols produzem 3 mols de nitrogênio. Então, 1 mol de nitroglicerina vai produzir quanto do gás nitrogênio? 1,5. Então, a massa molar do gás nitrogênio é 14,28 gramas por mol. Se 1 mol de gás nitrogênio tem 28 gramas, então 1 mol e meio vai ter 42 gramas. Essa é a massa que 1 mol de nitroglicerina vai produzir do gás nitrogênio. Essas informações aqui de quantidade detonada, a porcentagem de nitroglicerina seria só para confundir. Então, a alternativa correta, letra E.